Na paz e na alegria, em nosso Senhor Jesus Cristo, damos início, mais uma vez, a esse momento de reflexão da palavra dele, a palavra de Deus, o Verbo, o próprio Jesus Cristo. Estamos unidos aqui por um propósito: reconhecer a verdade, reconhecer Jesus e assimilá-la em nós mesmos, né? E um recurso para isso que tem ajudado bastante é essa reflexão sobre as parábolas do reino. Hoje vamos tratar da parábola do administrador infiel. Nós vínhamos daquela do texto das parábolas que falavam da importância do arrepender-se e crer, né? Essa dupla aí que faz o crescimento do cristão, reconhecer o erro e crer. E isso foi tratado nas parábolas anteriores, que era da ovelha perdida, da moeda perdida, do filho pródigo e do filho mais velho. E depois derivamos um pouco para o livro de Jó, porque Jó é o exemplo do que na carne, do que deve acontecer interiormente no cristão, né? Já falamos bastante disso. E hoje, então, vamos tratar. Estas parábolas são as últimas, né, que nós estamos tratando, administrador infiel. Depois ainda vem mais duas parábolas que vão ser somadas, vamos tratar junto, né, que são as últimas. E estas últimas parábolas são interessantes porque elas vão num crescente, né, na revelação do reino, até tratar dos pontos mais delicados, mais importantes assim em termos de nossa renovação, de nossa condição de assumir esse reino, né? E é nesse sentido que elas vão se tornando cada vez mais importantes. Para tratar destes assuntos, destes mistérios, que dependemos da revelação, que dependemos da ajuda, de um ajudador mesmo, como Jó pediu, né? Um que põe a mão no nosso ombro e no ombro de Deus, e que nós temos agora graças a Jesus Cristo. Como dependemos dele, vamos pedir ao Pai, em nome de Jesus, fazer a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, clamando pelo Espírito Santo. É ele que nos ajuda, é ele que permite falarmos coisas que estão muito acima de nós mesmos e, ao mesmo tempo, aprendê-las. Então, clamamos a Deus por isso, para que aqueles que nos ouvem possam entender e possam extrair aquilo que importa, aquilo que vem de Deus, e não algo que venha de quem está falando. E é por isso que eu me entrego ao Espírito de Deus, para que ele conduza a reunião. E ao mesmo tempo para que abra os ouvidos de quem está escutando e abençoe, Senhor, com uma palavra rica, palavra de vida, para crescimento da natureza nova, a natureza de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, vamos tratar então da parábola do administrador infiel. Estamos falando de transformação grande, necessária para o cristão, formar em nós mesmos a natureza de Cristo, e cada um desses ensinamentos é tão importante, é ele que nos dá ingresso ao reino dos céus. Vamos começar aqui. Vamos ler o texto do administrador infiel só está no livro de Lucas, até certo ponto, porque na verdade ele quase se repete integralmente no Sermão da Montanha. Por aí você já vê a importância dessa palavra, né? Nós dividimos a parábola registrada em Lucas em duas partes, né? Uma primeira parte que vai do versículo 1 ao 8 e que está aí na tela em duas telas, né? Então vamos lá. Vamos ler, prestando atenção, para a gente extrair daí o ensinamento para nós, né? Parece uma coisa simples, às vezes uma coisa até meio chocante, né? Porque está estimulando uma astúcia meia enganosa, né? Mas aí é que está o ensinamento, é isso que nós precisamos ver. Jesus disse também aos seus discípulos. Todas as parábolas ele contava e o objetivo era os discípulos e dos discípulos até nós, né? Havia um homem rico que tinha um administrador. Este lhe foi denunciado de ter dissipado seus bens. Ele chamou o administrador e lhe disse:
Que é que ouço dizer de ti? Presta conta de tua administração, pois já não poderás administrar meus bens. O administrador refletiu então consigo. Que farei, visto que meu patrão me tira o emprego? Lavrar a terra? Não posso. Mendigar? Tenho vergonha. Já sei o que fazer, para que haja quem me receba em sua casa quando eu for despedido do emprego. E aí ele continua, né? Ainda nessa primeira parte. Chamou, pois, separadamente cada um dos devedores do seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 medidas de azeite. Disse-lhe: toma a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: tu, quanto deves? Respondeu: 100 medidas de trigo. Disse-lhe o administrador: toma os teus papéis e escreve 80. Bom, aí vem uma frase que às vezes choca quem lê a Bíblia, e vê que é uma coisa estranha. E a frase aí então é Jesus falando, né? E o proprietário, que era o patrão lá, admirou a astúcia do administrador. E vem uma frase aí que é enigmática, misteriosa para nós, né? Porque os filhos deste mundo, aqueles que são do mundo, são mais prudentes que os filhos da luz, no trato com seus semelhantes. Lembra, a gente tem falado, nós nascemos nesse mundo aqui, é um pontinho nesse universo, mas todo o universo e todo o mundo foi criado para gerar os filhos, né? Filhos de Deus. Mas a gente fica entre a luz e as trevas, né? Os filhos do mundo estão preocupados com as coisas do mundo, os filhos da luz com as coisas da luz, né? Mas o texto aí está dizendo que os filhos do mundo têm ocasiões em que são mais prudentes que os filhos da luz no trato com o semelhante. Então, essa parábola fala do trato com o semelhante também, né? Bom, parece uma parábola meio estranha, porque o proprietário lá, o patrão, né, se admirou da astúcia do administrador. E a gente pode pensar assim, bom, esse administrador não vai conseguir nada, porque pensa bem, os devedores lá, quando viram ele fazer aquele ato injusto, iam ficar de orelha e pé com ele também, ou não é? Isso é a primeira coisa que as pessoas do mundo pensam, e é verdade, porque nós temos uma mente astuta nesse sentido. É assim mesmo, né? Mas vamos entender, já que a primeira parte da parábola fala de coisas desse mundo, vamos traduzir ela para a nossa linguagem agora, a linguagem do mundo. Vamos traduzir. Vamos pegar aqui a primeira parte. Então, o que estava acontecendo? Tinha um homem bem-sucedido, né, que tinha um administrador que cuidava das coisas dele. E recebeu notícias que esse administrador estava dissipando bens, né? O que pode ser isso? Vamos pensar um pouco. Esse homem tinha contratado esse administrador. E provavelmente esse administrador é alguém que cuida dos valores desse senhor. Era ele que administrava, né? Tanto administrava que ele conhecia todos os que deviam para o patrão e tinha acesso às contas e estava dando uma alternativa, uma mudança nessas contas. Ele tinha bastante autoridade. Se vê que ele ganhou muita confiança daquele senhor, né? E cuidava de tudo, né? Era ele que fazia prosperar. Então, olhando do ponto de vista do mundo, o que acontece aí? Vamos supor que aquele homem começou um negócio e procurou alguém que entendia, esse alguém veio, começou a trabalhar. Com o tempo, esse administrador vai se ressentindo, talvez, de que fiz ele crescer tanto e a minha retirada aqui está muito pequena. E começou a desviar. Então, aí você vai entendendo o que está acontecendo aí. Ele começou a desviar verbas, porque ele tinha todo o acesso, e isso é um sinal de que ele administrava tudo e conduzia o negócio, né? Tinha todo o acesso e começou a desviar para ele,
né? Que ele julgava, estou falando mente do mundo, julgava isso justo, porque afinal de contas sou eu que estou fazendo praticamente tudo, né? Então julgava justo e começou. Bom, alguém foi lá e descobriu e apontou, né? Isso também é uma coisa do mundo, bem normal. Apontou, avisou o patrão tomou a decisão de dispensá-lo, né? De mandá-lo embora. Então o administrador falou o seguinte: bom, os outros que tratavam com ele sabiam da capacidade dele, sabiam, né? E ele tinha argumentos para se oferecer para esses outros. Mas uma maneira melhor de se oferecer era dando um benefício para eles, né? Então, aí a história já ficou mais normal, certo? É assim que acontece muitos negócios aqui nesse mundo, certo? E começou a oferecer, então, essas vantagens, e nesse aspecto de oferecer a vantagem, o proprietário admirou a astúcia dele, né? Porque os filhos do mundo são prudentes, né? Eles estão olhando a vantagem, eles estão olhando lá na frente, estão olhando na frente para encontrar um meio de sustentação, que é o caso desse administrador, onde ele possa continuar recebendo seus benefícios e atuando de uma maneira crescente no seu negócio, né? Essa astúcia é que é importante, porque nós precisamos ter um paralelo disso no reino de justiça de Deus. Então, isso é que nós precisamos entender. Então, vamos agora para a segunda parte da parábola. Primeiro, a pergunta: a astúcia dos filhos desse mundo maior que a dos filhos da luz? Por quê, né? Nós precisamos entender isso aí. Precisamos saber por que os filhos do mundo têm uma astúcia e que é benéfica para o mundo, é muito inadequada para a justiça, mas é benéfica para a situação dele no mundo, do que os filhos da luz. Os filhos da luz têm grandes promessas, mas essas grandes promessas são condicionadas a condições que eles precisam exercê-las para poder receber, né? E usar de astúcia para isso. Astúcia com o mundo. Ser astuto com o mundo, assim como os filhos do mundo são astutos no negócio que eles estão tratando. Então vamos entendendo um pouco mais. Agora vem a segunda parte da parábola, que é um monte de mistérios, de assuntos que requer uma reflexão mais intensa, né? Então, vamos primeiro passar por ela com a leitura. A segunda parte vai do versículo 9 ao 18, né? E está também em 2 telas. Eu vos digo, fazei-vos amigo com a riqueza injusta. Fazer amigos, o que é isso, né? Fazer amigos, por que está falando para os filhos do reino, né? Fazer amigo com a riqueza injusta. O que é a riqueza injusta? Para que no dia que ela vos faltar, porque vai faltar a riqueza injusta? Todas as coisas que a gente tem que refletir quando está lendo a palavra de Deus, tá? Para que eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Nossa, está complicado isso aqui. O que será isso, né? Receber o filho do reino deve fazer amigos com a riqueza injusta, para que no dia em que ela vos faltar, esses filhos, que estas pessoas do mundo nos recebam nos tabernáculos eternos. No versículo 10 diz o seguinte: aquele que é fiel nas coisas pequenas será também fiel nas coisas grandes. Mas o que é isso? O que é as coisas pequenas e o que são as coisas grandes? O que são as coisas pequenas e o que são as coisas grandes? Porque tem que ser fiel nas pequenas para ter garantia de fidelidade nas coisas grandes, aos olhos daquele que é o novo Senhor, né? Então, tem que ir pensando em tudo isso. Quem é injusto nas coisas pequenas, sê-lo-á também nas grandes. Jesus está afirmando isso, né? Então, a gente precisa conhecer o que são as coisas pequenas, o que são as grandes, né? O que é a riqueza injusta, o que é fazer amigos. Você já vai pensando aí, tá?
Se, pois, não tiverdes sido fiéis nas riquezas injustas, precisa ser fiel na riqueza injusta, quem vos confiará as verdadeiras? Mas então, quais são as riquezas verdadeiras, né? E se não foste fiéis no alheio, mas é uma coisa do outro, se não foste fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso? Você vê como a parábola ela vai pondo coisas que precisam chamar a nossa atenção, né? Porque é assim que o Espírito Santo começa a trazer o entendimento para nós, né? Continuando aí. Continua falando coisas misteriosas. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de aderir a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Bom, agora sim, chegou uma primeira coisa que ficou clara, né? Então, aí está na tela aí, ó, na primeira linha. Não podeis servir a dois senhores. E quando chega aí no finalzinho do texto que está em vermelho, diz assim, servir a Deus e ao dinheiro. Então, estamos vendo aí quem são os dois senhores? Agora sim, agora está bem claro. Os dois senhores, um é Deus e o outro é o dinheiro ou a riqueza, né? Que é sinônimo aí, né? Portanto, nenhum servo pode servir a dois senhores, pois há de odiar a um e amar o outro, ou há de aderir a um e desprezar o outro, pelo menos isso, vai aderir a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Então nós estamos entre dois senhores, todos nós. Ora, ouviam tudo isso os fariseus, que eram avarentos, valorizavam demais o dinheiro, porque eram pessoas de autoridade, tinham ganhado grande status pelo conhecimento, pela sabedoria das escrituras mesmo, né? E se orgulhavam disso, caíram nesse erro de se orgulhar e cresceram em importância, né? E se tornaram, portanto, tendentes a esses apelos da carne, né? A avareza. E zombavam de Jesus. Jesus disse, vós procurais parecer justo aos olhos dos homens, mas Deus vos conhece os corações, né? Deus está olhando dentro do nosso coração. Pois o que é elevado aos olhos dos homens é abominável aos olhos de Deus. Eu devia ter deixado em vermelho essa frase também. Então nós estamos vendo aí, tem coisas que são abomináveis aos olhos de Deus. E quais são? Aquilo que é elevado aos olhos dos homens. Então, isso é uma coisa para a gente guardar e refletir, tá? Então estamos aí com a parábola do administrador infiel, né? Vendo que todas estas situações, nenhum servo pode servir a dois senhores. Nós temos que estar atento na nossa vida a quem nós vamos servir, né? Então vamos em frente agora. Opa, desculpa aí que eu... Vamos lá. Continuando. A parábola ainda continua na segunda parte com um texto final. A lei e os profetas duraram até João. Era Jesus falando. E João Batista tinha já sido morto, né, pelo rei, né? A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e cada um faz violência para entrar. Então nós estamos vendo que aquela atitude aparentemente injusta aqui já está sendo tratada como uma violência a um padrão, aos padrões que nós estamos acostumados, que são padrões do mundo. E é por isso que ele usa aquela figura daquela aparente injustiça. É uma injustiça mesmo na historinha da parábola, mas vai ser uma violência dentro de nós, para mudar um padrão, né? Cada um faz violência, nós vamos ter que usar de violência interiormente em nós mesmos para mudar esse padrão. Mais facilmente, porém, passará o céu e a terra do que se perderá uma só letra ou traço da lei. Todo aquele que abandonar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E quem casar com a mulher rejeitada, comete adultério também. Essa passagem, ela é estranha, parece que não tem a ver com o texto.
Parece tanto que não tem a ver com o texto, que na própria nota de rodapé da Bíblia está escrito que essa passagem foi colocada aí, mas que ela está fora do contexto. Ela deve ter sido usada em uma outra ocasião. É isso que está escrito lá. Estou falando da Bíblia da Ave Maria, que é a que nós usamos sempre para os nossos textos aí, tá? Então tem a notinha do rodapé lá, ela está fora de contexto, deve ter sido pronunciado em outra ocasião. Atenção, pessoal, nota de rodapé, isso é um ensinamento, já que estamos falando aqui de aprender as coisas de Deus, é importante também. A gente fala e insiste que você tem que conhecer a Bíblia. Mas cuidado, tem coisas na Bíblia que não são do texto inspirado, né? Todas aquelas notas de rodapé, elas estão ali para ajudar, mas como não são inspiradas, tem perigo. E você precisa saber disso, nós precisamos saber disso, tá? Porque é justamente esse texto final que está mais no contexto, tá? E a nota fala, não, isso daí está fora do contexto, deve ter sido falado numa outra ocasião. Não, é exatamente isso que é um ensinamento que nós vamos ver que vai se desdobrar, que é o mais importante do contexto aí, né? Porque ele fala que a lei não passou, mas que a lei, a gente sabe por outros textos da Escritura, que ela foi levada a um nível de perfeição e que, portanto, continua valendo em uma outra esfera mais interior, mais dentro de nós mesmos, né? E que é aquilo que acontece no nosso íntimo, no nosso coração, aonde a gente tem os valores, tá? Então nós ouvimos aí o texto da parábola, né? E vamos ter que tratar de todas essas questões aí, todas essas questões dessa segunda parte, né? Fazer amigos com a riqueza injusta, tá? Dessa forma a gente entra nos tabernáculos eternos, ser fiel nas coisas pequenas e fiel para também testemunhar que seremos fiel nas coisas grandes, porque se formos injustos agora, com certeza não seremos nas grandes. Se, pois, tiverdes sido fiéis na riqueza injusta, quem vos confiará? Existem riquezas verdadeiras, a que nós vivemos não é verdadeira, todas essas conclusões a gente tem que ir tirando. E que essas riquezas que a gente vive agora não são, na verdade, nossas. Elas estão aí, o que está destinado a nós é algo maior, que está por vir, que são as verdadeiras riquezas, tá? Então, estes conceitos têm que ficar claro para nós. Vamos continuar, então, a nossa reflexão, partindo daquele ponto que ficou claro, os dois senhores. Deus versus a riqueza. Eu vou estar sobre Deus ou vou estar sobre a riqueza? Portanto, esse tema está tratando de valores. Riqueza fala de valores. Tem os valores do Senhor, quando o Senhor é Deus, e tem valores importantes quando a riqueza está no lugar do Senhor. Se o Senhor é Deus, existem alguns valores importantes para Deus. Se o Senhor é a riqueza, existem valores que são importantes para a riqueza. Então o tema são de valores e vai tratar de valores pequenos e grandes. O lugar da riqueza no ser humano, onde que é o depósito onde se guarda as riquezas? No nosso coração e no nosso espírito, porque o coração é o órgão que simboliza o espírito. E nós vamos ver que a Bíblia fala claramente que do que está cheio o coração é que a gente vai acabar se expressando, né? Então os nossos valores é que que promovem as nossas atitudes. Então os dois senhores é Deus ou a riqueza. A riqueza vai ter os seus valores, Deus vai ter os seus valores. Administrador, outro conceito importante, aquele que cuida dos valores do seu respectivo senhor. Então você vai começar a refletir daqui para frente, né, todos nós. Espera aí, eu estou administrando os bens do Senhor como Deus, do Deus como Senhor meu, ou da riqueza como senhora minha, né? Vamos continuando. A riqueza como Senhor.
O que seria o administrador fiel da riqueza como senhor? Aquele que está zelando a todo custo, e olha, tem custo, né? Para você zelar da riqueza, você vai ter que dedicar, trabalhar, se esforçar, estudar, saber tudo o que está intrínseco ali naquele assunto que te gera a renda, né? Aquele que está zelando a todo custo para acumular mais e mais riqueza. A riqueza requer mais riqueza, tá? Esse é o objetivo dela, é o objetivo que está sempre aí, a gente vê que é todo o anseio de toda empresa, instituição, que é algo ligado à riqueza, é crescer, é produzir e produzir cada vez mais, né? Isso é algo natural das coisas do mundo. Mas qual seria o administrador infiel com relação à riqueza? É aquele que não está muito aí com a riqueza, abrindo mão da riqueza injusta, eu já estou acrescentando aí, porque existe esse termo riqueza injusta, e nós precisamos entender o que ele é, que vai aparecer na próxima tela. Para fazer amigos, vamos deixar esse mistério ainda um pouco aberto, tá? Para a gente ir tratando. Acho que você já percebeu o que é isso, né? Fazer amigos. Então, esse seria o administrador infiel se o Senhor for a riqueza. Ele abre mão do que seria a riqueza para fazer amigos, tá? Guardem isso, que isso é importante para nós, né? Agora, quando Deus é o Senhor, se nós estamos numa situação em que temos Deus como o Senhor, qual seria o administrador fiel? Aquele que está zelando a todo custo, a ponto de deixar tudo, né? Esse nosso assunto já bastante tratado, para aprender a amar como Jesus amou, porque esse é o mandamento do nosso Senhor, é a ordem dele. Amar como ele amou. E esse mandamento nada mais é que o verdadeiro modo de fazer amigos. Então, ter uma atitude de desprendimento, de socorro, mas não só de socorro, também de benevolência, de amabilidade, é uma amplitude grande porque está relacionada ao amor, né? Então, esse é o verdadeiro modo de fazer amigos, que pode chegar até um limite extremo deste amigo se tornar um irmão renascido como você, né? Então, esse é o administrador fiel, quando Deus é o Senhor. Ele está zelando por isso, a todo custo, não importa. Se eu tenho que priorizar isso, vai ser priorizado isso. Administrador fiel. Mas vamos tratar do infiel. E está cheio de administrador infiel que tem Deus como Senhor, né? A gente mesmo, várias vezes, está nessa situação. Vamos ver como é que é. Entrando em confronto, em disputas com seu semelhante por causa da riqueza do mundo. É comum ou não é isso aí? Tá? Quando você entra em confronto com seu semelhante por causa da riqueza do mundo, por causa destas mecanismos que promovem a riqueza do mundo, que são todas as atividades nossas de subsistência, né? Quando isso mexe dentro de nós e nos faz entrar em conflito com o outro por causa disso, então aí Deus está olhando para nós e está vendo, ó, o administrador infiel aí. Ele é meu servo, mas está fazendo a administração incorreta, vai precisar ser corrigido, né? Então nós estamos entendendo todas aquelas passagens, né? Riqueza, por que a riqueza é injusta? O que é essa frase riqueza injusta? Nós falamos que íamos tratar disso, né? Riqueza do mundo é a riqueza injusta. Oh, mas será? Tem tanta riqueza aí que traz benefícios, que traz coisas boas. E é verdade, isso é verdade. Mas é uma riqueza injusta. Vamos entender por quê, né? Toda a riqueza do mundo, toda ela está sob a autoridade de Satanás. Nós aprendemos algumas coisas sobre Satanás na parábola de Jó, né? Naquele evento que aconteceu, e sabemos que ele age sob autorização, né? Ele age num processo de legalidade, dentro da justiça até, né? Porque com o consentimento de Deus ou o consentimento do homem quando está no âmbito da autoridade do homem, né? E é assim que ele age.
É lógico que ele tem propósito contra Deus, mas não pode ir contra Deus sem usar desses artifícios, né? Então a riqueza do mundo, de alguma forma, está na mão de Satanás. Isso está escrito em algum lugar? Ou é eu que estou falando? Então, para provar que não sou eu, está aí Lucas 4, versículo de 5 a 8, quando Jesus descreveu a tentação de Jesus no deserto. Vamos ver o que está escrito lá. O demônio levou, demônio é Satanás, em seguida a um alto monte e mostrou-lhe num só momento todos os reinos da terra. E disse-lhe: dar-te-ei todo este poder e toda essa glória. Isso é a riqueza dos reinos da terra. Né? Dar-te-ei todo esse poder, porque me foram dados, olha o consentimento, foram dados, e dou-os a quem quero. Vocês estão percebendo que há uma coerência em toda a Escritura, de ponto a ponto? Me foram dados e dou-os a quem quero. Quem deu a riqueza do mundo a Satanás? Começou em Adão, e o homem tem dado isso a Satanás continuamente, né? Porque desobedecem o mandamento de Deus para adquirir a riqueza. E isso dá direito a Satanás de estar à frente dos processos de produzir riquezas, né? Dá direito a ele. Então, essa é a riqueza injusta. E não tem jeito, essa injustiça penetra nas questões da riqueza do mundo, tá? Ela penetra de muitas formas, né? E é por isso que a gente tem que estar atento, nós vamos ter que saber lidar com isso. Portanto, e Satanás continuou dizendo para Jesus naquela ocasião, que ele estava sobre grande tentação, provação, na verdade, né? Portanto, se te prostrares diante de mim, tudo será teu. Jesus disse-lhe, está escrito, adorarás o Senhor teu Deus e a ele só servirás. Recusou terminantemente, ponto, né? Mas existe um outro ensinamento para nós nessa tela aí. Portanto, se te prostrares diante de mim, será tudo teu. Esse é um cuidado, viu? Nós podemos lidar com a riqueza desse mundo, mas cuidado para não se prostrar diante de Satanás. Você conhece os propósitos dele e o propósito de Deus. O propósito de Deus são luz, são transparência, são bondade, são longanimidade, temperança, todas aquelas atitudes que são frutos do amor. E os propósitos de Satanás é o conflito, é a ira, a indignação, é a maledicência, é tentar se impor com artifícios. Então, isso, e quando você se submete a isso, você está se prostrando diante dele, está dando direito a ele, portanto, ele age com o seu consentimento, e, em troca, ele te dá uma coisa perecível, que é a riqueza deste mundo, né? Então, é esse cuidado que temos que pegar. Então, estamos aí entendido agora que a riqueza do mundo, por que no texto é chamada de riqueza injusta? Porque ela envolve injustiças de toda parte. Não dá nem para a gente... Poderia-se fazer um longo estudo de como se infiltra a injustiça no meio do comércio, no meio das produções gigantescas, de todas as atividades humanas que estão intimamente ligadas à produção da riqueza, tá? Mas a gente tem que saber dessas coisas. Alguma vez você tem que ter prestado atenção a isso, né? Riqueza do mundo é a riqueza injusta. Continuando então no texto, eu falei que a parábola do administrador infiel está somente em Lucas, mas que o Sermão da Montanha é muito similar e ele vai na mesma linha, numa das partes dele, que envolve o mesmo tema, tá? O Sermão da Montanha, Jesus estava lá ensinando o povo, né? Uma das primeiras vezes que ele manifestou assim a multidão. E o Sermão da Montanha vai nos questionar sobre o que nós damos importância e ajuntamos e guardamos, né? O que nós olhamos, né? E qual é o nosso Senhor, que novamente vai afirmar aqui claramente a diferença desses dois senhores, né?
Então vamos ver como é que isso acontece lá no Mateus capítulo 6, começando no versículo 19. E nessa tela vai até o 24. Não ajunteis para vós tesouros na terra. Jesus já falou, falou isso aí. Não façam isso, né? Onde a ferrugem e as traças corroem. Essa é a riqueza do mundo. Onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem nem as traças, nem a ferrugem. E os ladrões não furtam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, lá também está o teu coração. Ou, em outras palavras, lá está o seu espírito, confirmando o que nós dissemos. O lugar, o depósito dos valores do ser humano é o seu coração, é o seu espírito. É ali onde saem os propósitos, tá? Os propósitos nossos, pelas nossas ações. As nossas ações são dirigidas por um propósito. Pode ser a coisa mais simples, mas tem um propósito por trás. E esse propósito pode ser segundo um tesouro ou segundo um outro tesouro, né? Ele está dizendo que onde está o nosso tesouro, o nosso valor, é ali que está o nosso coração. O olho é a luz do corpo. Se o teu olho é são, todo o seu corpo será iluminado. Então, e se o teu olho estiver em mau estado, todo o seu corpo estará nas trevas. Então, aquela pergunta que está no começo, onde está teu olho? Está na luz ou está nas trevas? Né? Se o teu olho é são, ou seja, ele consegue ver a luz, e o que importa é a luz que dá a direção, né? Todo o seu corpo está iluminado. E se teu olho estiver em mau estado, ou seja, estiver buscando as coisas das trevas, todo o seu corpo estará em trevas. Então, se aquilo que o teu olho busca, ou seja, a luz que o teu olho busca e que está em ti são trevas, quão espessas deverão ser as tuas trevas quando acabar o tempo desse mundo? Quando encerrar o tempo desse mundo, o que você acumulou, se for trevas, aí sim serão espessas as vossas trevas, né? Ninguém pode servir a dois senhores. Olha aí a frase que nós estávamos tratando. Porque ou odiará um e amará o outro, ou dedicar-se-á a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e à riqueza. Isso daí é uma coisa que nós precisamos estar muito atentos, pessoal. Está cheio de cristão que vai na ilusão da riqueza, né? E isso impede e dificulta. A gente precisa ter desprendimento. Vamos continuar. Continuando no Sermão da Montanha, outra pergunta. Com o que você se preocupa? O que você busca? Isso é o que é tratado na sequência. E tudo isso tem a ver com qual Senhor você está, debaixo de qual Senhor você está administrando os bens, né? Cada um de nós tem que buscar administrar os bens do nosso Senhor, sendo Deus, Jesus Cristo. E então temos que conhecer essas diferenças, né? Mateus 6, continuando, agora do versículo 25 em diante, diz assim: portanto, eis o que vos digo, não vos preocupeis. Olha lá, com o que você se preocupa? Não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem pelo vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais que o alimento, e o corpo não é mais que as vestes? Nem vos aflijais. Olha aí, eu fico aflito, começa com a preocupação, vai chegando na aflição. Nem digais, que comeremos, que beberemos, como nos vestiremos, com que nos vestiremos. São os pagãos, aqueles que não creem, que se preocupam com tudo isso. Essa é uma etapa complicada para nós. A gente tem que aprender isso, tem que buscar. Lembra, a gente não consegue estas coisas por nós mesmos. Mas nós temos o recurso, eu lembro sempre desse recurso, porque ele é extremamente essencial. Jesus nos ensinou que tudo o que pedirmos para fazer o que ele manda, e aqui está o mandado dele, é ele que está fazendo esse discurso, ele faz.
porque nós vamos pedir para fazer o que ele mandou, ou seja, vamos pedir em nome dele. E ele falou, se pedir ao Pai em meu nome, eu vou fazer. Se pedir a mim em meu nome, eu vou fazer. Eu sempre lembro isso porque é o recurso do cristão. É assim que ele vai matar a preocupação de dentro dele e não com o esforço, com o empenho em não se preocupar, que aí não vai funcionar, né? É assim que ele vai aprender a matar a preocupação com as coisas da vida, com o que comer, com o que beber, com o que vestir. A preocupação é um sinal, precisa ser tratada, né? São os pagãos que se preocupam com isso. Temos que libertar dessa condição de distanciamento de Deus. Ora, vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Então, como que você faz para ter essa paz? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ou seja, buscar o reino, que são essas parábolas todas que a gente tem estudado e os seus ensinamentos, e a justiça desse reino, que é a vontade de Deus, que está expressa aí nessas parábolas. E essa que nós estamos estudando aqui, justiça é a vontade de Deus. E todas estas coisas, se eu der prioridade para isso, se eu der prioridade, todas essas coisas serão dadas em acréscimos. É isso que Jesus disse. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. Olha o amanhã aí. O dia de amanhã terá as suas próprias preocupações. Quando chegar lá, você vai tratar do que está ali diante de você, né? Mas tem que tratar na mesma confiança e não antecipar essa preocupação que te tira do foco, que te tira da determinação de estar em comunhão e com capacidade de ouvir o Espírito de Deus, né? Bom, uma reflexão sobre tudo isso. É totalmente relevante, é totalmente importante para a nossa disposição de seguir Jesus, e eu estou falando, você precisa seguir Jesus. Lembra da história de Jó? Antes eu te ouvia dizer de ti, agora eu te vi. Como é que a gente vê? Olhando o verbo, olhando a palavra, você pessoalmente, indo lá, extraindo de lá a natureza de Cristo, conhecendo, como nós estamos fazendo aqui. Isso é para você fazer, não é para só ouvir, né? É totalmente relevante para a nossa disposição de seguir Jesus e o nosso crescimento como discípulo. Ó, discípulo é aquele que segue, que deixa outras coisas para seguir. Que aprendamos a viver o desapego à riqueza do mundo, tá? Desapego, não é que você não vai precisar dela. Você vai precisar do que comer, do que beber, do que vestir. Deus sabe que você precisa disso. Mas a prioridade, como tratar essas coisas, não pode ser mais movido pelos mesmos propósitos de antes, as coisas dos valores de antes, mas com os novos valores, os valores do reino, né? Preocupação é um temor do amanhã. E isso é um sinal de homens de pouca fé. No Sermão da Montanha ele fala essa frase claramente, né? Estão ansiosos de coisas que estão por acontecer, homens de pouca fé, né? Então, esse temor do amanhã, busca do reino, é um trabalho de hoje. Ele tem que ser agora. O reino você procura agora. Isso é priorizar. Isso é buscar o reino em primeiro lugar. Se é em primeiro lugar, é hoje. Atenção, estar atento aos valores do reino. A busca do reino é estar atento a estes valores, que você tem que ir conhecendo, e isso é a importância das parábolas, e conhecendo quais são esses valores do reino e cuidando deles no seu hoje. O filho da luz prudente, que nem as virgens prudentes, é aquele que é desapegado à riqueza injusta. Busca o reino em primeiro lugar hoje. É hoje que você tem que buscar o reino, em todo o tempo compreendido na palavra hoje, tá? Filho da luz imprudente, que a gente é muitas vezes, mas não pode ser, a gente tem que ir eliminando isso, é um processo contínuo. Filho da luz imprudente é aquele que tem pouca fé, tem medo do amanhã e dedica o tempo de hoje só para garantir o sustento e o conforto do amanhã. Então você está vendo que o filho da luz prudente está ligado ao hoje e o filho da luz imprudente está olhando para o amanhã. Nós temos que estar olhando para hoje, no sentido de hoje buscar o reino em primeiro lugar.
Fiel nas coisas pequenas e coisas grandes, e nas grandes. Agora nós vamos entrar num tema pesado mesmo. Você vê como é grande essas parábolas? Nós estamos lendo agora, novamente, a parábola do administrador infiel, né? E nós vamos ver o que está implícito aí nas coisas pequenas e coisas grandes e que está contido na parábola. Lucas 16, no versículo 9, diz assim: Eu vos digo, fazei-vos amigo com a riqueza injusta, para que no dia em que ela vos faltar, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Aquele que é fiel nas coisas pequenas, olha ela aí, será também fiel nas coisas grandes. Precisamos conhecer essas duas. E quem é injusto nas coisas pequenas, sê-lo-á também nas grandes. Se, pois, não tiverdes sido fiéis nas riquezas injustas, quem vos confiará as verdadeiras? Agora deu uma confusão na cabeça. Eu preciso ser fiel nas riquezas injustas? Fiel a quem? Aí sim, agora você precisa pensar claramente. Fiel ao Senhor como Deus. E, portanto, confiando nele. E é assim que você é fiel na riqueza injusta, né? E quem vos confiará as verdadeiras? Né? Que serão essas verdadeiras? É lógico que as verdadeiras são as riquezas do reino. É que elas estão reservadas a nós, mas que precisamos antes ser fiel nas riquezas injustas aqui. Fiel à riqueza injusta, não. Fiel ao Senhor e que está acima deste mundo, que pode ser Satanás ou pode ser Deus. Então vamos ser fiel a Deus e tratar a riqueza injusta segundo os propósitos de Deus. Se não fostes fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso? Todo o nosso tempo aqui, nós estamos vivendo como peregrinos nesse mundo. O que está aqui não é nosso, não é para nós, vai acabar, né? O que é nosso está lá. E nós precisamos receber o que está lá em função da nossa atitude com o que está aqui. E essa atitude nos faz ser fiel ao mundo ou fiel a Deus. Então temos que ser fiel a Deus no alheio, na situação agora, com as coisas que não são nossas, para que então Ele nos dê aquilo que é nosso no reino eterno. No dia que ela vos faltar, o que significa? Que está escrito ali em cima, né? Eu vos digo, fazei-vos amigos com a riqueza injusta, para que no dia em que ela vos faltar, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Uma frase meio misteriosa, mas que fica clara aí quando a gente vai para o texto em vermelho. No dia em que ela vos faltar. A morte, nossa morte, ou lá no final dos tempos, a segunda vinda de Cristo, é a saída definitiva do mundo. Acabou, tá? Nós vamos para um novo lugar, fora deste universo, né? Na morte, saída definitiva do mundo, eles vos recebam. Quem que nos recebam? As pessoas do mundo vão guardar contra nós um bom sentimento ou um sentimento de acusação. Então, se nós fizermos amigos enquanto estamos aqui com essa riqueza injusta, não teremos condenação nenhuma no julgamento final. Esse julgamento é o julgamento de Cristo, não é o juízo lá entre o fogo eterno e que vai julgar pela justiça da lei. É o julgamento de Cristo, né? Lá nós não podemos ter condenação contra nós. E podemos garantir isso não levando nenhuma condenação da parte daqueles que podem estar vivendo no mundo e à nossa volta. Porque qualquer condenação da parte deles terá que ser levada a juízo. Não, Deus não é injusto, não vai fazer injustiça, né? Então, no dia em que nos faltar a riqueza deste mundo, em que nós sairmos daqui definitivamente, todos à nossa volta vão ter um bom sentimento para conosco, e isso nos ajuda a tomar posse desse reino novo. Isso também faz parte do caminho do cristão. Então, preciso entender isso muito bem, tá? Eu vos digo, fazei-vos amigos com a riqueza injusta. Vamos estar usando essa riqueza?
abrindo mão delas, desapegado dela e oferecendo ela com facilidade nas disputas, saindo fora das disputas, para que não haja condenação, rancor, ódio contra nós. Tá? Isso é coisa para quem está no mundo. Nós não podemos cultivar esse tipo de coisa. Valores pequenos e grandes. Agora sim nós vamos entrar no caso mais pesado dessa parábola. Nós temos 10 minutos aí, vamos pelo menos dar a noção total do assunto, que é importante. Bom, pessoal, aquele texto final que lá na Bíblia está lá falando do divórcio, né, e que a lei não passou, né, aquele texto que ali fala o que está fora do contexto é exatamente o nosso assunto agora. E vai tratar justo do maior valor do reino. O maior valor do reino é a aliança. Nós já estamos sabendo qual é essa aliança. É a aliança com Deus. Tá? Mas essa aliança com Deus tem um paralelo. E o paralelo dela é a aliança que nós acabamos assumindo nesse mundo. Então vamos entender aí. O maior valor, então, na questão dos valores do reino, é a aliança com Cristo, óbvio, né? Mas só que ele está ligado a ser fiel nas coisas pequenas, tá? E nas grandes também, mas as coisas pequenas são essencial para que a gente seja fiel também nas grandes, né? Então vamos entender nesse termo aliança, o que é a coisa pequena e o que é a coisa grande. Precisa entender isso. Isso é fundamental. Para a gente não falar que aquela frase final da parábola é fora do contexto. Tá? Coisa pequena, a aliança da mulher com o homem. Porque é um tipo da aliança com Cristo. Ela não é igual. É um tipo. É ali que gera filho. A aliança com Cristo também. Você é transformado em filho de Deus por ali, né? E gera filhos para Deus por ali. Mas a aliança da mulher com o homem é um tipo, é uma figura. Ela é pequena diante da outra. E a coisa grande é a aliança do ser humano, pode ser homem, pode ser mulher, com Deus. Tá? Porque aí não tem isso. O paralelo, sim, é a aliança da mulher com o homem. Mas o essencial é a aliança do ser humano, homem ou mulher, com Deus. Aquele que é fiel nas coisas pequenas, ou seja, na aliança da mulher com o homem, será também nas grandes. E é que é injusto nas coisas pequenas, sê-lo-á também nas grandes. Esse negócio é um mistério importantíssimo, nós precisamos voltar a falar dele mais vezes. Vamos lá. Continuando, né? A parábola do administrador. A lei e os profetas, esse é o versículo que estava fora do contexto, vamos ler ele novamente. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e cada um faz violência para aí entrar. Mais facilmente, porém, passará o céu e a terra do que se perderá uma só letra da lei. Todo que abandonar sua mulher e casar com outra comete adultério. Bom, você já viu como que chegou a situação nesse mundo dessa frase de Jesus? O que tem de adultério em pessoas bem aparentemente, do ponto de vista humano, bem honestas, justas, mas que se separaram e casaram com outra. E quem se casar com a mulher rejeitada, outro monte de gente, comete adultério também. Esse é que falaram lá na rodapé que está fora do contexto. Então nós temos que entender a questão do divórcio relativa ao adultério. É um fundamento extremamente usado por Satanás para desviar o homem do plano de Deus. A afirmação de Jesus é dramática. Muita gente, cristão mesmo, vai estar contido nessa situação. Mas ele precisa ter consciência de que isso foi um erro. Os erros, pessoal, que nós cometemos antes, eles estão perdoados em Cristo, desde que a gente reconheça. Estão perdoados, mas precisa ter a consciência. Lembra que não existe erro perdoado sem que a gente tenha consciência dele. Tá?
Então, vamos entender divórcio versus fundamento extremamente usado a Escritura dá uma grande ênfase a esse caso. Está lá em Mateus 5, 31, 32, está em Mateus 19, 3 a 12, que é igualzinho Mateus 10, Marcos 10, 3 a 11, e que está em Lucas aí, 16 e 18, que é esse que nós lemos aí na tela. Em todos esses pontos, tá vendo? Chamando a atenção. E nos outros são bem mais versículos, né? Mateus 5, 31 vai dizer: foi também dito, todo aquele que rejeitar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo. Lembra? Jesus estava mostrando a diferença da lei antiga para a nova. A lei antiga permitia o divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que rejeita a sua mulher a faz tornar-se adúltera, a não ser que se trate de matrimônio falso. Não é isso que nós estamos falando. E todo aquele que desposa uma mulher rejeitada comete adultério. Jesus falou isso, não é brincadeira a palavra dele, tá? É essencial que a gente tenha essa noção. Pelo menos para saber que estamos no lugar certo ou estamos no lugar errado. Ainda tem tempo de reconhecer o erro. Mateus 19, olha como vai falar. Os fariseus vieram e perguntaram-lhe, para pô-lo à prova: é permitido um homem rejeitar sua mulher por um motivo qualquer? Respondeu-lhe Jesus: não lestes que o Criador no começo fez o homem e a mulher e disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e os dois formarão uma só carne? Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. A gente brinca com a palavra de Deus, não pode brincar, meu. Deus falou, não tem saída. Se bem que ele permitiu aquilo, né? Mas ele explica na sequência. Disseram-lhes então os fariseus: por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher, ao rejeitá-la? Jesus respondeu-lhes: é por causa da dureza do vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres, mas no começo não foi assim. Olha que ensinamento importante aí. Quando Deus criou todas as coisas, ele disse uma frase extraordinária: e Deus viu que tudo era bom. Embora ele tenha criado todas as coisas com autonomia para escolha entre a luz e as trevas, e sabia de antemão que alguns escolheriam as trevas, que existiria essa divisão, né? Ele sabia, mas o propósito era bom. O propósito era em tudo bom. A luz estava lá e era acessível a toda a criação, né? Então esse propósito era muito bom. O que aconteceu quando o homem saiu da direção de Deus, né? Ele perdeu a condição de viver a luz plenamente. Perdeu essa condição. E é por isso mesmo que Jesus teve que vir e nós temos que renascer nele. Porque ao renascer dele, recebemos a força que Adão perdeu e recebemos a condição de viver o verbo de Deus, a palavra dele, plenamente, né? Portanto, hoje o homem natural, ele tem um coração que num relacionamento de aliança entre ele e a mulher pode ter desavenças e tudo, mas se ele se converte, essas desavenças são pequenas, são nada, elas são vencidas pelo poder do nome de Jesus, pela transformação interior, pela harmonia que vem disso, e, portanto, não é permitido a separação. É isso que Jesus está falando aí. Foi por causa da dureza do coração que havia na lei, porque a lei não mudava o coração. Mas Jesus mudou. Então, você vê que impacto, no nosso tempo que está isso oficializado, Jesus está nos mostrando claramente que isso é causa de nós estarmos servindo a outro Senhor, tá? Os fariseus, então, tiveram essa resposta. Vamos ver aqui a continuação. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita a sua mulher, exceto por matrimônio falso, e desposa uma outra, comete adultério. E aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete também adultério. Seus discípulos disseram-lhe: se tal é a condição do homem a respeito da mulher, é melhor não se casar. Porque eles estavam preocupados com as consequências disso.
Respondeu ele: nem todos são capazes de compreender o sentido dessa palavra. Opa, agora nós temos que prestar atenção. Mas somente aqueles a quem foi dado. Porque há eunucos, pessoas que não vão se unir em relacionamento sexual entre sexos opostos, que o são desde o ventre de suas mães, nasceram assim. Há eunucos tornados tais pelas mãos dos homens, aquilo que fazia com os escravos, né? E há eunucos que a si mesmos se fizeram eunucos, por amor ao reino de Deus. Quem puder compreender, compreenda. Então ele está dizendo aqui que naquele propósito de servir o reino em primeiro lugar, muitos vão deixar o relacionamento de aliança aqui da terra, que é um paralelo do real, que é com Deus, né? E vão priorizar somente esse. Isso não é uma exigência, mas é algo que alguns vão tomar isso, e isso vai ajudar, porque daí a dedicação é completa, né? Então essa é a situação, mas não pode ser uma coisa imposta, tem que ser uma decisão da pessoa, que se fez assim por si mesmo, né? E isso ele consegue, porque em Jesus Cristo nós podemos mudar o nosso interior e a nossa natureza, né? Então nós vimos aí que essa situação de busca do reino em primeiro lugar, que é tão importante para quem quer estar servindo ao Senhor Deus e não ao Senhor mundo, ou riqueza injusta, ou riqueza do mundo, essa condição ela tem uma série de situações que nós precisamos estar atentos. Foram estas que a gente tentou transmiti-las aqui. É um tempo curto, mas é importante assimilar isso. É importante que você vá lá para a palavra, para esses mesmos textos, e comece a refletir sobre eles, tá? E buscar essas respostas, porque está tudo aí. É muito claro, o Espírito Santo nos revela todas essas coisas. O que nós precisamos agora, e daqui adiante, é nos deixarmos levar por aquilo que nós aprendemos e ir assumindo isso em nossa vida, de tal forma que a natureza de Cristo vá se formando em nós. É um processo que nós temos pregado, temos anunciado e que requer muita atenção. De qualquer forma, a gente está num mundo em que a ação de Satanás se concentra violentamente sobre valor pequeno, que é a aliança do homem com a mulher. Por quê? Porque ao fazer isso, ele vai tirando a essência da família, que é o ambiente mais adequado para o crescimento do cristão. Então, nós precisamos deixar aqui uma pergunta para encerrar. O que será das futuras gerações? Nós vamos responder isso depois da última parábola que a gente estudar. O que está acontecendo, o que nós precisamos fazer para as gerações futuras? E vamos refletir sobre isso e trazer aqui para tratarmos juntos. Encerramos então a nossa reunião, dando graças a Deus por toda a palavra dele. Palavra com grande Senhor, poderosa, e que nós precisamos do auxílio do vosso Espírito. Que a tua presença, Senhor, em nós, nos dê condições de viver essa palavra e de realizá-la em nós mesmos e levá-la àqueles que estão à nossa volta, para fazermos amigos, Senhor, enquanto estamos neste mundo que valoriza a riqueza injusta. Tudo isso, Senhor, possa ser pela graça do Teu Espírito, pela obra de Cristo Jesus, em quem cremos, agora e para sempre. Amém.